agora, colocou aí no jogo aberto e vê a Renata assim, falou, nossa, ela virou corintiana, né? Mas não é isso não, é que ela tá com um chora-coração com o Yuri Alberto. Eu olhei ali a entrevista do Yuri Alberto. Como joga o Corinthians, um jogador que tem esse poder de finalização, a bola tem que chegar mais vezes pro Yuri. Se olhar a partida inteira que ele não foi substituído, não é? Não chega. Ele não consegue ficar livre. Quando conseguiu, fez o gol. E aí é caixa, aí é certeza. O Roger Guedes é ótimo, tá numa fase muito boa, a dupla tá funcionando, mas na minha opinião o Yuri pode finalizar mais ainda. Tem que deixá-lo em condições porque ele é um jogador diferenciado. Diferente o primeiro tempo pro segundo, depois que o Renato Augusto e também o Roger Guedes saíram do jogo, né? Porque eu achei o primeiro tempo fraco do Corinthians. Porque achei que o gol foi uma casualidade. Não, foi melhor, não é que o jogo foi brilhante. Mas quando o Renato Augusto e o Juliano fez uma boa partida, o Juliano. É esse que o Ronaldo criticou tanto. Ele fez uma boa partida ontem, mas quando o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o próprio Yuri Alberto, quando eles se aproximavam um do outro, acontecia alguma coisa no jogo, assim. O primeiro tempo foi até... Gostei do primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians teve a bola, o Juventude começou bem o jogo. Mas quem teve mais chances de gol no primeiro tempo foi o Juventude, né? Rafinha não muitas, chutou, ninguém criou muito. As duas do Rafinha ali, a bola na trave, né? Que foi a segunda oportunidade. A primeira... Ele também, quase o mesmo estilo ali, finalizando de fora da área, chapando assim, ele tirou um pouquinho. Gol que não pode perder, hein? Então, eu até falei, tava fazendo jogo na rádio, eu falei, poxa, as oportunidades contra o Corinthians, um time que tá na última colocação, tem que aproveitar essas oportunidades, que são poucas no jogo. E aí o Juventude não conseguiu aproveitar, o Corinthians começou a girar a bola, tirou essa pressão do Juventude, e aí quando volta pro segundo tempo, já sem o Renato Augusto e sem o Roger Guedes, o Corinthians perde muito, pra mim ficou gritante, né? Essa diferença dos principais jogadores, que o Vitor já tem o time titular na cabeça dele, com as alterações. O Corinthians cai muito. Ele tira o Renato e o Roger, mas coloca o Fagner só no segundo tempo. Aí ele inverteu o processo, não é? Já deixou o Fagner, que é um titular absoluto, só para a segunda etapa. E aí tá o golaço do Yuri Alberto. É diferenciado, eu falo isso sempre, não é chovendo molhado, mas é um jogador de 21 anos e que ainda vai desenvolver muito e já é excelente atleta. Agora, Denilson, a gente viu que o Juventude poderia, como tem feito no campeonato, ter se assustado. O Corinthians sai na frente, 1-0, até num lance casual, né? Um cruzamento meio estranho do Fábio Santos, aí a bola pega na canela do Mosquito e sobra pro Juliano para ele poder abrir o placar. E depois o Corinthians se retraiu, ficou ali, achando que estava tudo resolvido, o Juventude teve essa bola na trave e volta para a segunda etapa e aí surte efeito a mudança do interino, do Lucas Zanella, quando ele coloca o Oscar Ruiz, que já faz o gol. Aí o primeiro toque, o cara pá, 1-1. Aí vem o Yuri Alberto, de novo, coloca o Corinthians na frente, 2-1 com esse golaço, e dá a oportunidade. E na minha opinião, os dois gols do Juventude foram falhas defensivas. Até quem falou sobre isso foi o Vitor Pereira. Saída de bola, uma tentativa de passe para trás ali na altura do meio de campo do Raul, e depois o Mosquito, o Gustavo Mosquito dentro da área, tentando fazer ali uma jogada individual, aí o Pita pressionou, sai na cara do Cássio e faz o gol de empate. O Juventude fez o que podia ter feito, né? Aproveitou as falhas do Corinthians. Um outro detalhe que eu acho importante é que quando você troca o time no segundo tempo, por causa do Corinthians, jogadores que entraram, por exemplo, o Cantilho e o Matheus Vital, que o Ronaldo adora, eles não entraram bem. Eles não conseguiram mudar o ritmo do jogo, ou pelo menos manter o que o Corinthians ia fazendo no primeiro tempo. O Matheus Vital ainda fez a jogada pro Yuri, né? Ele que consegue sustentar a bola e dar o passe. Mas realmente, Denilson, eu concordo com você. Esse lance aí talvez tenha sido o que mais chamou a atenção no jogo, porque o Wagner do Nascimento Magalhães, que eu falo sempre aqui, adora marcar um pênalti. Se tem pênalti, ele marca. E teria sido, sim, pênalti, na minha opinião, bem marcado por ele, se o impedimento não tivesse sido configurado. O Gil tá à frente, a linha é bem traçada. E é legal que no final eles divulgam a imagem, não sei se a gente tem aí, com a linha sendo traçada com a bola saindo do pé do Fagner. Aqui na foto. Aqui a gente consegue ver bem o impedimento. Agora, se não tivesse esse impedimento, o pênalti teria que ser marcado e aí era uma ótima chance pro Fábio Santos. O braço tá muito aberto, né? Aberto e alto, né? Independentemente... porque quando eu vi o lance, eu falei, poxa, tá muito próximo e tal, o cara faz um movimento de cabecear a bola, mas o braço tá muito alto e aberto, ó. Aí, ó. Aquele movimento antinatural, né? Eu vi falando que teve o zagueiro raspou um pouquinho na cabeça e tiraria o impedimento. Não sei se, de verdade, nessa ocasião, só o Chico vai poder esclarecer pra gente mais pra frente. Mas o árbitro, ele foi bem no lance, porque teve no lance do gol, por exemplo, do segundo gol do Yuri Alberto,
ele deixa o lance seguir numa falta que tinha acontecido clara no Vital, e ele estava muito em cima do lance, ele deu a lei da vantagem ali, ele foi bem, ele foi feliz nesse lance. Agora a gente viu que foi um jogo sem grandes oportunidades, não é? E o empate, no final das contas, pelo que jogaram as duas equipes, eu acho até que foi justo. Mas o Vitor Pereira, na coletiva, ele se manifestou preocupado com a instabilidade da equipe. E ainda mais que estamos a uma semana da primeira final da Copa do Brasil. Esse duelo incrível entre... Salve, salve, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para estar lembrando vocês de se inscrever e deixar o like. Se você já se inscreveu e deixou o like, obrigado. Deus abençoe.